Senhor presidente, nobres pares, público presente na galeria, funcionários presentes e a todos que nos ouvem, boa tarde. Bom, eu gostaria de só explicar o seguinte, que a parte do IPTU eu já falei na Tribuna Livre, e agora eu gostaria de estar falando sobre a questão da rodoviária de Jacareí. Eu recebi aqui no dia 16 de janeiro, através dessa casa, um ofício do Tribunal de Contas do Estado, na qual fala sobre o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jacareí com a empresa Reifer Estruturas Metálicas e Construções Limitada, julgado irregular. Então, aqui fala que o secretário da Infraestrutura, seu Daltro Ferracioli, secretário da época, ele foi multado em mais de 500 UFESPs, no caso. E aqui também fala do instrumento contratual, na qual fala que a contratante é a Prefeitura, a contratada Reifer Estruturas Metálicas e Construções, e no caso também autoridades responsáveis pela abertura do certame, licitatório, Hamilton Ribeiro da Mota e Marco Aurélio de Souza, prefeitos. E no caso, o Daltro como responsável, e fala sobre a execução, obras de construção do terminal rodoviário turístico com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. Em julgamento, a licitação, concorrência, contrato celebrado em 27 de abril de 2009, no valor de R$ 3.840.365,62. Então, quer dizer, a Prefeitura foi julgado, no caso, foi condenado pelo Tribunal de Contas, tá certo? De um contrato, na verdade, celebrado entre as duas partes, e ela foi julgado, tá, como, no caso, culpada, no caso. Tá? Não houve, assim, houve irregularidade no caso aqui. Então, o que eu gostaria de estar falando sobre a rodoviária, além dessa questão, porque foi uma questão que nos chegou há pouco tempo, e gostaria de dizer o seguinte: aquela rodoviária construída naquele local, para a nossa cidade, foi um desastre. Porque anteriormente, lógico que, por questões de espaço e tudo mais, a nossa antiga rodoviária, ela foi transferida para aquele local. Só que uma rodoviária, para falar a verdade, totalmente inapropriada para as condições atuais da nossa cidade. Em que, por exemplo, o sistema viário, há uma dificuldade muito grande das pessoas que utilizam aquela rodoviária de chegarem ao local, e mesmo de estar voltando. Então, você imagina uma pessoa que vai para São Paulo e volta à tarde, da noite, e muitas vezes não tem ônibus para voltar. Ou a pessoa paga um táxi que custa aí em torno de R$20, R$25, dependendo do local, ou é obrigado também pedir para alguém que tenha carro para buscá-lo. Então, é um inconveniente muito grande. E nós também já fizemos, por várias vezes, várias indicações no sentido de o prefeito fazer com que aquela rodoviária tenha mais ônibus no período da noite, noturno, e também nos finais de semana, que aumente os horários de utilização de ônibus naquele local. E também uma outra... Vereador, o senhor permite uma parte, vereador? O senhor está falando da rodoviária, né? É interessante que nós, eu como comerciante, por exemplo, o pessoal que vinha de Santa Isabel, Guararema, enfim, de outras cidades, para consumir aqui no comércio local, né, em Jacareí, nós perdemos um campo enorme, que as pessoas ficaram com dificuldade de vir para o centro da cidade. Com certeza. Obrigado, viu, vereador? Então, e nisso aí, o que nós fizemos, né? Nós fizemos algumas indicações. Já fizemos uma indicação com o vereador Paulinho, com o vereador Nalino, solicitando, por exemplo, que o ônibus, a partir das 19 horas até as 7 horas da manhã, que passe pelo antigo itinerário, em que as pessoas possam descer nesses locais também. Porque normalmente nesses horários são mais as pessoas que descem voltando de São Paulo. Como não tem ônibus para voltar nesse horário muitas vezes, então a pessoa acaba gastando muito mais do que ela dispõe.
Então, nós resolvemos estar falando aqui hoje sobre a questão da rodoviária, só para concluir, justamente para se consertar um grande erro que há na nossa cidade com relação à não passagem desses ônibus justamente no centro da cidade, naqueles períodos, naqueles horários que as pessoas mais necessitam, que são no período noturno e também nos finais de semana. Muito obrigado e até mais.